Bom, senhores, boa noite. Essa é a nossa aula de perspectiva isométrica. Nessa primeira parte, nós vamos ver alguns conceitos e etapas de construção do desenho. Dos três tipos de representação isométricas principais, a gente vai conversar um pouquinho sobre a perspectiva cônica e perspectiva cavaleira e vamos nos aprofundar na perspectiva isométrica. Esse tipo de perspectiva aí é a perspectiva cônica com um ponto de fuga. Esse segundo tipo aí, observem que ele já tem 2 pontos de fuga. Então, a gente tem uma das dimensões do objeto para um ponto de fuga, outra das dimensões para outro ponto de fuga e a altura permanece na vertical. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos 3 pontos de fuga. Tanto largura, profundidade quanto altura são direcionadas para pontos de fuga. Então, a base da perspectiva cônica é essa, que a gente direciona cada uma das dimensões do objeto para pontos de fuga. Ele pode ser utilizado também para objetos, não só para edificações, como foram os exemplos anteriores, mas eles são bem menos utilizados na engenharia mecânica. Nessa figura aqui, eu quero mostrar para os senhores que para a perspectiva cônica, a posição do observador vai interferir muito no resultado do desenho. Então, por exemplo, se ele estiver muito no alto, ele vai ver mais a parte de cima, se o observador estiver mais baixo, ele vai ver a parte de baixo. Isso não vai acontecer tanto para os outros tipos de perspectiva, ok? Bom, a perspectiva cavaleira é um outro tipo de perspectiva, ela é um pouco mais técnica do que a perspectiva cônica. E, basicamente, o que a gente vai fazer para a perspectiva cavaleira? A gente vai fixar uma das faces, que a gente vai chamar de frontal, porque ela vai ser a face principal do objeto, ok? Então, você vai fixar essa face paralela ao plano de representação, ou seja, ela vai ser vista em verdadeira grandeza, e as outras faces, elas vão inclinar, ou seja, elas vão variar de acordo com o ângulo de inclinação que a gente vai aplicar nessa perspectiva cavaleira. Então, observem no desenho da esquerda, eu tenho um ângulo maior do que o desenho da direita. E o que isso traz para mim como consequência? Quando eu tenho um ângulo maior, eu estou vendo mais a vista superior do que a lateral. Quando eu tenho um ângulo menor, eu estou vendo mais a vista lateral do que a superior. Então, sempre que eu tiver detalhes na vista superior, eu vou tentar aplicar um ângulo maior. Sempre que eu tiver mais detalhes na vista lateral, eu vou tentar aplicar um ângulo menor. Bom, a gente também tem o meio termo, que é onde a gente aplica de forma igual para as duas vistas, né, que é o ângulo de 45 graus. Então, a norma traz aí 3 possibilidades de ângulo, mas a gente sabe que para a perspectiva cavaleira a gente pode utilizar vários outros, né? A norma traz 30, 45 e 60, que são esses ângulos. O meio termo é o 45, então ele traz mais ou menos a mesma profundidade, a mesma vista da superior e da lateral. E o de 30 graus, que traz um pouco mais a vista lateral, ele traz uma distorção desse eixo X em 2/3, e o de 60 graus, ele traz um pouco mais a vista superior, ele traz uma distorção do eixo X em 1/3, bom? O que significa isso? Se eu tiver um cubo, por exemplo, com altura 3, largura 3 e profundidade 3, eu vou desenhar a altura e largura, que são a minha vista frontal, 3 por 3, certinho, de acordo com a verdadeira grandeza, e o eixo da profundidade, que eu vou chamar aqui de eixo X, eu vou distorcer. Ao invés de desenhar 3, por exemplo, para o ângulo de 30 graus, eu vou desenhar 2. Para um ângulo de 45 graus, eu vou utilizar 1,5. Para um ângulo de 60 graus, eu vou utilizar 1, que é 1/3, tá bom? Então, é essa tabelinha aí que a gente usa para a perspectiva cavaleira. Então, perspectiva 60 graus, como que ela vai ficar? A 45 graus a gente já começa a ver um pouco mais da lateral, e a 30 graus a gente já vê bem melhor a lateral, tá bom? Bom, o que a gente vai aprender a desenhar mesmo vai ser a perspectiva isométrica, que aí ela vai ser mais rígida em relação a isso, ela não vai ter distorção de nenhum tipo de eixo, todos os eixos vão seguir a verdadeira grandeza. E a questão da angulação entre os eixos, ela vai manter essa angulação de 120 graus entre os eixos. A única coisa é que, por questões práticas de desenho, ao invés de utilizar os eixos X e Y para baixo, a gente vai utilizar o prolongamento desses 2 eixos para cima. Tá? Então, em relação à linha horizontal, a gente tem 30 graus à direita, 30 graus à esquerda para fazer esses 2 eixos, ok? Quem estiver fazendo desenho com material técnico de desenho, aqui nesse cantinho à direita tem um esboço de como que vocês podem posicionar o esquadro para fazer esses eixos. Bom,
Cada eixo, então, vai corresponder a uma dimensão que a gente tem conversado, né? Então, a gente tem falado da dimensão da largura, da dimensão da profundidade e da dimensão da altura, né? São esses 3 eixos que a gente tem conversado aí durante o nosso curso. E a gente também vai utilizar a malha isométrica para identificar esses eixos, né? Ó, esses eixos aqui na altura, esses na largura e esses na profundidade, tá? Então, a gente pode utilizar a malha isométrica para poder fazer os desenhos sem necessariamente utilizar os esquadros. Eu gostaria que vocês utilizassem a malha isométrica para poder esboçar o desenho antes mesmo de levar ele para o AutoCAD, tá bom? E quem não estiver fazendo com o AutoCAD vai fazer na malha isométrica, vai tentar imprimir a malha isométrica bem clarinho para poder mandar o desenho para mim na malha isométrica, tá bom? Bom, senhores, então, antes da gente começar a falar sobre a produção do desenho da perspectiva, eu queria relembrar algumas questões de correspondência que a gente falou lá no início com os senhores, né? A gente tem a questão de correspondência de face, que a gente tem que sempre observar que quando um objeto é representado de forma paralela ao plano de projeção, um plano representado de forma paralela ao plano de projeção, ele vai ser representado nesse plano de projeção em verdadeira grandeza, ok? Agora, se esse plano for representado de forma, depois eu apago aqui, de forma perpendicular ao plano de projeção, ele vai ser representado como uma linha nesse plano de projeção, não é isso? Então, o que vai acontecer? A gente tem que observar essa questão das correspondências. Eu tenho aqui, por exemplo, na minha vista lateral, os planos D e o plano E. Se eu olhar na minha vista frontal, eu também tenho o plano E e o plano D, só que agora eles são uma linha, ok? Na minha vista superior, eu também tenho o E e o D, ok? Vamos fazer isso para os outros. Na vista frontal, eu tenho o plano A, estou vendo ele em verdadeira grandeza, ele está paralelo ao meu plano de projeção. Na minha vista superior, o plano A está aqui embaixo. Então, é como se eu tivesse virado o objeto, então eu estou vendo a parte superior, o plano A vem aqui para baixo. E, por relação direta, na vista lateral, o plano A está aqui na direita, na lateral esquerda. Bom, e os planos B e C, como que eu sei quem é o B e quem é o C? O B é o mais baixo, né, que está no lado esquerdo. O C é o mais alto, que está no lado direito. E eles também estão representados como linhas aqui na vista lateral. Então, se vocês observarem, para todo desenho a gente vai ter correspondências de faces. A gente poderia também ficar aqui falando da correspondência das arestas. Então, por exemplo, a aresta A está aqui, a aresta A também está aqui. E por relação indireta, a aresta A está desse lado de cá. A aresta L, por exemplo, ela está aqui atrás, né, lá em cima, está aqui atrás na vista lateral, e aqui, ó, na vista frontal, ela é um ponto, né? Então, a gente também entenderia que a aresta, quando ela é representada de forma perpendicular ao plano de projeção, ela deixa de ser uma linha e passa a ser um ponto, né? A gente também já conversou sobre isso lá no início das aulas. Então, essa correspondência é importante vocês revisarem para recapitular essa visão tridimensional de vocês, tá bom? O tempo todo a gente fez aí, a gente tinha as perspectivas isométricas e passamos a desenhar a perspectiva, as vistas ortográficas. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai ter as vistas ortográficas e vai fazer a perspectiva isométrica, ok? Mas antes disso, nós vamos desenhar uma perspectiva isométrica, vamos observar aqui o processo de construção de uma a partir da mesma perspectiva isométrica. Só vamos ver como que ela é construída, tá? Então, no passo a passo aí, a gente construiria os eixos isométricos com os instrumentos, né? Para quem está fazendo a malha isométrica, não precisa necessariamente fazer isso. No eixo isométrico, a gente vai marcar o tamanho total da peça, ou seja, aqui a gente tem 15 de largura por 25 de altura por 40 de profundidade, né? Então, a gente marcaria aqui largura, altura e profundidade para desenhar a peça como um todo. Então, a gente desenha a peça como se fosse um bloco todo.
Depois a gente marca as dimensões dos recortes, no caso aqui é um recorte de 15 por 15 por 8. Então a gente marca aqui as dimensões dos recortes, ó, aqui tem 15, aqui tem 8 e aqui tem 15, ok? E a partir disso daqui, a gente constrói essas outras linhas. É claro, gente, que é um pouquinho mais complicado que simplesmente fazer plim, apareceu as linhas, né? Depois a gente vai fazer isso mais devagarzinho com vocês. Então, constrói essas outras linhas e, por último, reforça as linhas, tá bom? Eu vou desenhar esse daqui com vocês, aqui também nessa aula, e eu vou explicar ela melhor depois na aula quando eu for mostrar ela em AutoCAD, tá? Mas basicamente eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Então eu vou começar com uma linha bem fininha, vou desenhar os eixos, vou marcar esse tamanho de C aqui, eu vou considerar 8. O tamanho de H eu vou considerar 2 e o tamanho do L eu vou considerar 4. Então, vou construir o objeto. Construir o objeto como um todo. Agora eu vou fazer os recortes. E aí eu vou fazendo um por um. Por exemplo, eu vou fazer esse recorte aqui. Então, eu sei que essa vista lateral eu tenho esses dois retângulos aqui, ó. Então, eu vou desenhar esses dois retângulos aqui. E já vou apagar esse pedacinho aqui para eu não me confundir. Agora, eu vou desenhar esse recorte visto de cima. Vamos lá. Esse recorte visto de cima. Observem que aqui a gente tem o detalhe dessa paredinha aqui, ó. Colocar na colorida, esse pedacinho aqui e esse que passam a ser vistos agora, né? Como eu tirei essa partezinha da frente, eles passam a ser vistos, tá? Bom, agora eu vou fazer esse outro recorte aqui, ó. Ele é um L. Eu pego mais ou menos aqui no meio da peça, como eu não tenho as dimensões, né? Vou novamente apagar esses pedaços aqui para não me confundir. E vou continuar aqui, ó. Aqui, se surgir a dúvida, a gente sabe que ele tem 4. Pronto. Aqui. E aí, por último, eu teria o desenho da elipse, né? Que é o círculo. A gente marca um quadrado em volta dela. Como se eu estivesse marcando mesmo assim, ó, um quadradinho em volta dela, o lado do quadrado é igual ao diâmetro. E depois a gente vai fazer uma aulinha devagarzinho sobre essa parte da construção da elipse, tá? A gente vai construir 4 arcos para fazer essa elipse, tá? Só quero mostrar para vocês aqui que a circunferência, quando ela é feita na perspectiva, ela não fica uma bolinha, ela não fica um círculo, ela vai ficar uma elipse, tá bom? Então, depois a gente vai finalizando, a gente vai reforçar. Nossa, eu tô reforçando até demais, né? Com borrão. A gente vai reforçar essas linhas. Tô pegando meio de lado aqui, não tá... E aí temos o nosso desenho, tá bom? O próximo vídeo vai ter o link para vocês, onde eu vou fazer a aulinha no AutoCAD,